E eu queria falar um pouquinho de um texto lá, um texto muito falado aí nesse período. Filipenses 4, 6 e 7. Que possa ser algo que a gente esteja livre em 2021. Que nós possamos nos livrar de toda ansiedade. Em nome de Jesus. Porque temos a certeza que o Senhor está conosco e estará conosco. Essa é a certeza. A única certeza que a gente tem. Tudo que a palavra fala, isso a gente pode crer. E Deus, Ele está conosco. Em 2021, 2020, sempre. Filipenses 4, 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo traz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, um ensinamento muito poderoso. Então ele fala aqui sobre ansiedade, para que nós não andemos ansiosos. Diferente do que a gente pode imaginar, né? Paulo não está trazendo aqui, quero deixar isso logo de cara, um ensino para que nós nos tornemos apáticos, ou letárgicos, ou sem nenhum tipo de resposta. Não, mas que a gente possa enfrentar tudo que pode acontecer com o auxílio de Deus, com o cuidado de Deus. Então, esse texto, a gente sabe que a ansiedade é algo que todo mundo aqui está... Não que todo mundo está ansioso, mas todo mundo pode, talvez, coisas acontecerem que possam nos levar a ter ansiedade. Que as coisas do mundo que vão acontecer, da vida, se a gente não nos cuidarmos, se a gente não ficar atento, de repente a gente pode estar vivendo uma vida cheia de ansiedade. Porque as coisas acontecem. As coisas acontecem. A pandemia, algo inesperado, muitas preocupações em termos de emprego, economia, a família, enfim. Isso dando um exemplo aqui, mas no nosso dia, e além de tudo, né, além da pandemia, todas as preocupações normais que a gente já poderia ter na nossa vida, isso é algo que a gente tem que enfrentar. Apesar de nós sermos cidadãos celestes, nós estamos aqui no mundo. Nós habitamos aqui na terra, nós moramos no Brasil, no estado de São Paulo, e em diversas cidades aqui, São Paulo, Santana de Parnaíba, Barueri, enfim, nós estamos aqui. E aquilo que acontece no mundo, de alguma forma, nos afeta. Não é porque somos cristãos que a gente não tem a resposta ali para a pandemia. Aqui, pessoal de máscara, álcool gel, temos aqui os aparelhos aqui de purificação do ar, medimos a temperatura na entrada, porque são coisas que acontecem. E cada um responde de formas diferentes. Pessoas são mais ansiosas, menos ansiosas, enfim, né? Mas que a gente possa ter essa certeza que o Senhor nos chama para que nós temos uma vida sem ansiedade. Por quê? Porque Ele vai estar com a gente. É claro que é algo que a gente vai trabalhar para chegar. Não vou falar que do dia para a noite, a gente consegue livrar de toda ansiedade, mas a palavra aqui nos dá um caminho para que a gente possa viver uma vida sem ansiedade. Então, vamos analisar aqui os versículos aqui que nós lemos. Não andeis ansiosos. Então, se a gente for pegar ali,
do grego, o que a palavra significa. Significa basicamente, né, ansiar, ficar indevidamente preocupado. Indevidamente preocupado, se a gente for pegar a palavra do grego. Paulo, repetindo aqui, ele não está trazendo aqui um ensinamento que a gente tem que ser descuidado, que a gente tem que ser apático, que a gente tem que ser letárgico. Não. Situações acontecem na nossa vida, evidentemente que isso vai de alguma forma nos afetar, vai de alguma forma trazer algum tipo de circunstâncias e tudo mais, mas nós, como cristãos, podemos e temos de agir diferentemente daqueles que estão no mundo. Porque tem algo em nós diferente. Deus, o Espírito Santo, habita em nós, né? Nós temos um relacionamento com Deus. Então, não temos que temer aquilo que está no mundo, não temos que ter medo, a gente não tem que ser pessoas paranoicas, né? De ficar pensando, de ter medo. Claro, a gente tem que ter o cuidado, evidentemente, a gente tem que ser prudente, a gente tem que fazer tudo aquilo que é necessário, porém, a gente não precisa nos entregar ao medo, nos entregar, né, às circunstâncias, né? A gente tem que realmente enfrentar tudo aquilo que acontece na nossa vida, todos os desafios que a gente passa, como filhos de Deus, sabendo que Ele está conosco, está com cada um de nós. É claro que tem situações que são mais fáceis, mais difíceis do que outra, tal, mas é algo que a gente tem que buscar em nós, através do Espírito Santo que habita em nós, que a gente, da nossa fé, a gente ter confiança e sempre lembrar que Deus, em todo o tempo, Ele está do nosso lado. Todo o tempo. Independente do que acontecer, a gente pode ter uma certeza, Deus está lá. Nunca Deus foi pego de surpresa. Nunca aconteceu alguma coisa no mundo, alguma coisa na nossa vida, que Deus olhou e falou: o que aconteceu? Não, Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso mais íntimo. Ele conhece os nossos sentimentos. Ele conhece tudo. E Ele está pronto para resolver e para nos cuidar e para nos guiar e para nos carregar no colo em qualquer circunstância. Tanto que Ele continua aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Ou seja, Deus, Ele é capaz de atender qualquer coisa. O contrário de coisa alguma, o contrário de nada, é tudo, certo? Então, Deus, Ele é capaz de atender todas as nossas necessidades. Não existe nada que possa acontecer. Nada que possa acontecer em 2021. Nada que possa acontecer que Deus não seja capaz e todo-poderoso para resolver e para cuidar e para nos proteger, seja um problema grande, seja um problema pequeno, enfim, qualquer circunstância, qualquer situação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada. Se por acaso tem alguma coisa em nós, nesse momento, que está tirando aí o nosso sono, que está tirando a nossa preocupação, que a gente possa realmente colocar isso diante de Deus. Porque Deus, Ele pode resolver. E por que a gente pode ter essa certeza? Por que a gente pode ter a certeza que a gente não precisa viver uma vida de ansiedade? No próprio versículo, Deus já dá aqui uma dica, né? Ele já dá aqui o caminho, né? Nós temos aqui como cristãos a arma secreta mais conhecida de todas, né? Ele começa aqui: porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então Deus, Ele traz aqui como que a gente pode viver uma vida sem ansiedade. E Ele fala bem claro aqui, que a gente possa apresentar diante de Deus todas as coisas, através das nossas orações e súplicas com ações de graça. Ou seja, irmãos e irmãs, nós precisamos continuar e aumentar cada vez mais a nossa vida de oração. Porque a chave
né? Essa arma secreta que todo mundo conhece, que não é secreta porque todo mundo conhece, mas essa chave que é a oração contínua, a oração sem cessar, que todas as coisas, diferentemente do que Paulo começa a falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, já ele muda aqui e fala, porém sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, né? As nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, todas as petições, todos os seus pedidos, todos os nossos pedidos, tudo aquilo que a gente busca, que a gente possa realmente, né, que em tudo, né, seja conhecido os nossos pedidos para Deus. A oração, irmãos, a oração, além de todos os benefícios que ela nos traz, do nosso relacionamento de Deus, da gente reconhecer que Deus, Ele é o nosso Senhor, da gente colocar Deus em todas as situações, porque quando nós oramos a gente fala, Deus, o Senhor é que vai resolver, eu preciso do Senhor, o Senhor é que vai fazer, é realmente a gente conhecer o senhorio de Deus, a divindade de Deus, tudo aquilo que Ele tem por nós. A oração vai nos oferecer de fato, além de tudo isso, um abrigo, um lugar que nós estamos sozinhos com Deus. Um lugar que nós estamos íntimos com Deus. Um lugar que nós estamos ali, você e o Altíssimo. Você e o Deus Criador dos céus. De tudo, né? Deus, Ele está pronto para resolver tudo, mas que a gente possa levar para Ele. Tudo. Aqui a palavra nos ensina, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Nós temos que nos chegar diante de Deus, e é através da oração, irmãos. Se a gente tem um problema, que a gente possa colocar diante de Deus. Eu te digo mais, muitas vezes nós sofremos, muitas vezes a gente passa muito tempo com ansiedade, porque em vez de orar, a gente tenta resolver do nosso jeito. Quando deveria ser a primeira reação nossa? Vamos orar, vamos colocar Deus aqui na história, vamos colocar Deus na situação. Talvez a gente tenta resolver, ficar pensando nossos planos mirabolantes, nossas ideias. E é claro, nosso poder é limitado, se é que a gente tem algum. Nossa capacidade é limitada. Não faz sentido para nós, que temos acesso direto ao Altíssimo, que temos acesso direto ao Deus, Criador dos céus e da terra, e tudo que neles há, que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria. Não faz sentido, e eu falo isso para vocês, eu falando para mim, porque eu já perdi noite de sono por problemas que podiam acontecer, que eu achava que ia acontecer na minha vida. Que Ele está aí, pode falar. Quantas vezes? E muitas vezes o que você imagina da circunstância é muito pior do que o que vai acontecer, e nem acontece. E mesmo se acontecer, Deus também tem todo o poder de nos livrar na tribulação. Mas aqui, Paulo ele traz um ensinamento muito poderoso, né, que a gente possa, né, que a gente venha alcançar realmente isso, né, buscar a Deus em todas as coisas. Porque eu tenho certeza, todo mundo aqui já deve ter experimentado isso. Depois de uma oração, depois de um momento de entrega, depois você sai até leve, aliviado, porque você sabe que tem um Deus tomando conta de você, que tem um Deus à frente da situação, e Ele vai nos guiar em tudo isso. Por isso que a gente pode viver uma vida sem ansiedade, porque a gente tem esse caminho. A gente pode apresentar para Deus, e deve apresentar para Deus tudo. Que nesse ano novo que está começando, se a gente já não fazia isso, que a gente comece a fazer. Se a gente faz pouco, que a gente faça mais, mas que a gente coloque tudo para Deus. Porque o que vai tirar a nossa ansiedade é Deus. Deus é que vai tirar. Se você tem um problema, vamos pensar uma situação hipotética, um problema que você sabe que está resolvido. Vai ter segunda-feira vai acontecer alguma coisa, tal, mas já está resolvido.
Então não fica tranquilo? Tranquilo? Esse sentimento que a gente pode estar sempre com Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e quando nós entregamos para Ele, fala, Deus, está aqui nas tuas mãos. Claro que a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai a gente tem que fazer tudo que a gente tem que fazer, mas, né, a gente pode realmente, né, ter essa vida sem ansiedade, porque a gente tem esse canal com Deus. E aí também a importância da nossa, quando a gente vê também, quando nós somos admoestados a orar sem cessar, para que em todas as coisas, a gente possa entregar para Deus. Quero ler um versículo também lá de 1 Pedro, só para a gente complementar aí essa ideia. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Pedro também traz esse ensinamento, que a gente possa colocar para Ele. Se a gente não entregar para eles, irmãos e irmãs, e reter, eu posso te garantir que a gente vai ter ansiedade. Vai ter ansiedade. Agora, com Deus, claro, isso é uma vida, um relacionamento com Deus que a gente vai construir e tal, para que a gente possa confiar nele. E é interessante que ele fala aqui, né? Em tudo, né? Portanto, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, quando nós chegamos ao Senhor, nós também chegamos com ação de graça, com um coração grato, com agradecimento, né? E isso, além de reconhecer todo o poder de Deus, além de reconhecer a grandeza de Deus, quando nós apresentamos as nossas orações e as nossas súplicas com ações de graça, a gente está lembrando também tudo aquilo que Deus fez. Eu te desafio, irmãos e irmãs, se você tiver um tempinho, senta e coloca nesse ano, que você lembrar os momentos que Deus agiu na sua vida. Quando Ele respondeu a uma oração. E você vai ver, você vai se surpreender. Quantas vezes Deus não agiu. E aí você acrescenta todas as outras vezes que você nem percebeu Deus agindo na sua vida. Tem coisas que a gente não sabe. Livramentos de acidentes, livramento de, enfim, do que poderia acontecer, que não aconteceu, então a gente nem sabe. Mas coloca isso. E quando você for orar, você fala, Senhor, o Senhor me ajudou aqui, o Senhor me ajudou aqui, o Senhor me livrou aqui, o Senhor respondeu a sua oração. Eu tenho certeza que a sua fé vai crescer cada vez mais. Tenha por hábito, irmãos. Coloca isso. Eu desafio, coloca lá. Pensa esse ano. Pensar esse ano, porque senão não vai ter papel para você escrever. Mas pense esse ano. Tudo aquilo que Deus já fez por você. É esse Deus que a gente apresenta tudo o que a gente tem. As nossas orações, a nossa súplica, os nossos medos, os nossos receios, as nossas preocupações. Esse Deus que responde, que age em nossas vidas diariamente. Primeiro somos gratos, a gente tem que ser grato primeiro porque Ele está vivo. Mas além dessas questões, vê tudo aquilo específico que Deus fez na sua vida. Você vai se surpreender. Tem até um hino muito antigo que fala isso, né? De contar as bênçãos, e você vai se surpreender de quantas elas são. Eu não me recordo exatamente a letra, mas tinha um hino que o pessoal cantava muito isso. Né? Conte as bênçãos do Senhor e você vai se surpreender de quantas elas são. O pessoal que conhece, eu peço desculpa aí pelo erro da letra, mas a ideia é essa. Então, que
a gente possa realmente, que todas as nossas orações, as nossas súplicas, a gente traga tudo isso com ações de graça, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, o amor de Deus, a gente vai ver o quanto que Deus age em nossas vidas. E a gente vai ter a certeza, Senhor, se o Senhor fez tudo isso, então eu te entrego mais essa. A própria palavra nos diz que a gente entregue tudo para Deus, e Ele vai cuidar de cada detalhe, de cada detalhe. E qual é a consequência de tudo isso, irmãos? Talvez é algo que todo mundo busque, né? Porque, se a gente for para o versículo 7, começa com a palavrinha E. Palavra não, um artigo. Partícula E. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus. Então ali, fazendo já uma ligação entre um versículo e outro, né? Com tudo isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em tudo. A vossa mente em tudo, em Cristo Jesus. É a paz de Deus. Talvez o que muitos buscam é a paz. Paz de espírito, né? Paz de Deus, uma vida tranquila. E é interessante aqui que ele fala, o apóstolo fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que é a paz de Deus. Porque se é a paz de Deus, não é a paz dos homens, não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Deus é o foco. Deus é a fonte de toda a paz. No mundo, pessoas momentaneamente talvez alcancem paz? Talvez. Talvez sim. Agora, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, como a palavra aqui nos ensina. Então, a gente tem que lembrar disso, irmãos. A paz é de Deus, Ele é a fonte. Ou seja, não dependemos de nenhuma circunstância para essa paz. Porque vem dEle, não vem da circunstância. Eu vou ter paz se a minha conta bancária estiver cheia. Eu vou ter paz se eu estiver bem no meu emprego. Eu vou ter paz se a minha família estiver tudo bem. Eu vou ter paz se nos... São momentos, claro que são momentos que tem conquistas na nossa vida, que a gente se alegra, a gente fica feliz, tal, mas a paz verdadeira, a paz duradoura, a paz inabalável é a paz que vem de Deus. Porque se a nossa paz depende de circunstância, significa que se em algum momento, pelas coisas da vida, essa circunstância de alguma forma for arranhada, ela for abalada, ela for transformada, pronto, nossa paz se foi. Porque ela estava dependendo de algo que pode mudar. Seja para um lado, seja para o outro, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Então a nossa paz, a paz que excede todo o entendimento, ela vem de Deus. Tiagão, ela vem de Deus. A paz de Deus. Através do Espírito Santo, a gente tem essa vida. E ela excede todo entendimento, irmãos, porque, de fato, ela não está sujeita, ela não está debaixo do nosso raciocínio. Por mais que a gente possa explicar, não, é uma paz que excede todo entendimento. Já a gente pode falar o que ela é, mas a gente não consegue explicar. Porque ela vai muito além. Muito além daquilo que a gente possa imaginar. Muito além daquilo que a gente possa colocar num livro. Porque, como ela não depende de circunstâncias, como ela não depende de nada, ela vai existir, mesmo que talvez não tenha razão para que ela exista.
Mesmo talvez, pode estar caindo tudo do nosso lado, mas a paz de Deus, inexplicável, que excede todo entendimento, ela pode existir, porque ela vem de Deus. E por mais absurdo que seja, pelas maiores lutas que a gente possa passar, se nós entregarmos tudo a Deus, tudo a Deus, a gente vai colher isso daí. Porque eu tenho certeza que se a gente tem uma vida que não tem ansiedade, a gente vai ter uma vida de paz. Porque a gente pode confiar, Senhor, tem isso e isso, mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está comigo. Eu confio que o Senhor está olhando essa situação. Eu confio que o Senhor já sabia dessa situação. E eu confio que o Senhor tem toda a resposta para isso, toda a solução. E aí a gente pode descansar no Senhor. Porque é a paz que excede todo entendimento. Pode chegar até a ser, e é, loucura para aqueles que não conhecem. Vai ser, porque as coisas de Deus são loucura realmente. Como é que a gente pode ter paz numa situação dessa ou numa situação daquela? Porque essa paz vem de Deus. Agora, isso, fazendo um link ali com o versículo anterior, que a gente entregue todas as coisas, que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Tudo. Aí a gente vai poder ter. Porque a gente está falando, Deus ele está pronto para fazer. Ele quer fazer. Ele já fez de tudo para que ele pudesse fazer. Ele já enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Que apesar da gente saber que dia 25 de dezembro não é o aniversário de Jesus, mas é lembrado, Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo conosco. Nós temos a palavra de Deus, nós temos esse acesso para Ele. Deus, Ele está pronto para tirar toda a nossa ansiedade, para derramar a paz dEle. Deus, Ele está pronto. Pronto. Tudo que Ele fez, tudo que Ele podia fazer, Ele já fez. Que a gente possa agora nos entregar por completo para Ele realmente. Se a gente pode colocar um marco aqui do final do ano, que 2021 seja o ano que realmente nós estejamos 100% entregues para o Senhor. Para que a gente tenha uma vida de paz. Porque Deus nos deu essa paz. E a gente possa cumprir todo o propósito que Ele tem para nós. Porque a ansiedade, irmãos, tira o nosso sono, nos trava, nos paralisa. Porque a gente fica com essa questão que a gente tem que pensar, tem que resolver, tem que fazer. E de fato a gente tem que fazer tudo isso. Mas que a gente entregue isso para Deus. Para que Ele nos conduza. Para que Ele nos mostre o caminho, para que Ele nos direcione, para que Ele realmente nos coloque ali, olha, é aqui que você vai falar isso, você vai tomar essa decisão, e confie em mim, que nós possamos realmente entregar tudo para Deus, tudo. Tem coisas que a gente já pode fazer isso hoje, mas no decorrer da nossa vida coisas vão acontecer. Então que a gente possa viver essa paz, né? Excede todo entendimento. E quando nós temos essa paz, irmãos, o nosso coração e a nossa mente
está guardada pelo Senhor, é o que fala aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então a paz de Deus vai ser como se fosse uma sentinela na nossa vida, em tudo. E eu tenho certeza, irmãos, que é muito melhor a gente viver uma vida com a paz de Deus do que sem a paz de Deus. Creio também que todos aqui já tiveram momentos ali de luta, de tribulação. Talvez, independente do motivo, mas já perderam sono. Já, às vezes até traz problemas físicos. E a gente sabe que no mundo, a palavra nos ensina que no mundo a gente vai ter aflições. Mas Jesus não para por aí, porque Ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por mais que a gente tenha aflições no mundo, o nosso Deus já venceu o mundo. E Ele nos guia através de tudo isso. E cada momento que a gente passa, a gente vai crescendo e vai ficando mais próximo dEle. Mas que isso seja um hábito em nós, irmãos. Que a gente possa buscar. Se você vê o seu coração atribulado, se você vê a sua mente atribulada, a sua vida atribulada, busca Deus em oração. Entrega para Ele. Quantas vezes for necessário, por o tempo que for necessário. Que a gente possa realmente ter uma vida em 2021. Se você já teve, continua dessa forma. E se você não teve, que a gente tenha uma vida, se nós não tivermos, que a gente tenha uma vida sem ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E isso, a chave é oração. É o nosso relacionamento individual com Deus. Cada um de nós aqui. E quem está olhando também na internet, cada um de nós. Que em tudo a gente possa entregar para Deus.